Bom dia, estamos aqui novamente para apresentar o programa Cientista de São Carlos e hoje nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Alexandre Berti, que é chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste. É um grande prazer, Dr. Alexandre, recebê-lo aqui para que nós possamos trocar algumas ideias sobre o seu trabalho, o trabalho da Pecuária Sudeste, da Embrapa Pecuária Sudeste, e também a sua visão de ciência do mundo, que é muito importante. Esse programa tem a finalidade de apresentar os cientistas de São Carlos à população, às escolas, para que a população conheça, né, a riqueza de pessoas que trabalham em São Carlos e que têm uma importância muito grande no desenvolvimento científico, não só da cidade, mas do país, principalmente, e também a sua inserção internacional. Então, agradeço muito a sua presença aqui, é uma honra para nós tê-lo aqui. E gostaria de iniciar essa nossa conversa perguntando um pouco da sua carreira, como é que o senhor desenvolveu a sua carreira e seus principais desenvolvimentos científicos. Por favor. Obrigado, professor. Eu que agradeço pelo convite, uma grande oportunidade de compartilhar aqui esse pedaço desse palco com você, que é uma referência para todos nós. Eu sou filho de imigrantes, né, da União Soviética, na verdade da Rússia. Meus 4 avós são russos e vieram para o Brasil jovens fugindo da guerra, né? Então, o meu avô, ele sempre nos disse que eles chegaram no Brasil daqueles navios que vinham da Europa sem nada. Sim. Mas ele tinha um diploma na mão, um diploma de engenheiro elétrico. E com esse diploma eles reconstruíram a vida no Brasil. Então essa é uma lição desde pequeno que eu aprendi. Meu pai também se tornou professor universitário. Então na nossa família a gente valoriza muito o estudo, a ciência como uma forma de prosperar, né? E a gente prospera na família e prospera também onde a gente vive. Então eu fui buscar meus estudos. E eu sou formado biólogo. Formei na USP em São Paulo, meu pai era professor de economia, eu fui trabalhar com biologia. Mas eu avaliei na época que a biologia era uma ciência muito básica e eu gostava da coisa aplicada. Então eu decidi fazer uma segunda faculdade, fui fazer engenharia agronômica na Exalc em Piracicaba. E aí me encontrei, porque realmente é uma ciência ligada às ciências biológicas, mas muito aplicada para a produção de alimento. E gostei e acabei emendando no mestrado, no doutorado. Então, essa combinação minha da formação e do meu interesse pela preservação como biólogo e pela produção como engenheiro agrônomo me trouxe a essa pesquisa com gases de efeito estufa em pecuária. Que a gente estuda essa interação. Por que a pecuária tem uma contribuição para o aquecimento global e, ao mesmo tempo, como o aquecimento global afeta a pecuária, né? É um ciclo de duas mãos. E eu fiz a minha carreira estudando estratégias, primeiro como medir, né, esses gases e depois as estratégias para que a gente pudesse diminuir o impacto da pecuária sobre o meio ambiente. Muito bem, eu fiz um curso também na USP, só que eu fiz História Natural, ao qual sucedeu a Biologia, né? Eu terminei na década de 62, eu terminei meu curso de História Natural. E logo depois introduziu-se o curso de Ciências Biológicas na USP. Então, foi esse eu fui curso seu que eu predecessor. Fiz. É verdade. Predecessor. Muito bem. E com relação ao seu trabalho na Embrapa, como é que você começou? Como é que o senhor começou o trabalho na Embrapa Sudeste aqui de São Carlos? Também é uma história interessante para a gente saber. É interessante. Eu, enquanto estudante de agronomia em Piracicaba, aqui na Embrapa existia uma Semana do Estudante, que acontecia sempre na semana perto do 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, é o dia do agrônomo e o dia das crianças, e era o dia que também existia aqui essa Semana do Estudante, onde os pesquisadores da Embrapa faziam palestras para os estudantes da região. E São Carlos é muito bem localizada, nós estamos a 1 hora de Piracicaba, 1 hora de Jaboticabal, então grandes faculdades das ciências agrárias estão muito próximas de nós. E eu vim com o ônibus da escola para participar aqui das palestras e foi uma experiência muito esclarecedora assim, para nós, inspiradora, porque você via aquela pesquisa aplicada
trazendo soluções para um problema real. E todos os pesquisadores da Embrapa sempre tiveram esse cuidado. E a semana era muito bem organizada e eu fiquei apaixonado por aquilo. Vim um ano, depois voltei no ano seguinte. E aí, numa dessas visitas, conversando com os professores, os pesquisadores aqui, eu fui convidado para vir fazer estágio na Embrapa. Isso foi em 1999. E eu já estava no mestrado, na verdade, lá em Piracicaba, mas ainda tinha um envolvimento forte com a graduação, ainda vinha. E acabei fazendo estágio aqui, primeiro com o Dr. Pedro Franklin, depois com o Dr. Geraldo Maria da Cruz, que já estão aposentados. E aí fui começando a entender um pouco dessa pesquisa aqui na Embrapa, nos anos 99, 2000 e 2001. Foi minha primeira experiência aqui em São Carlos. Interessante, porque isso mostra como é importante essa conexão entre os profissionais e os alunos, né? Nós temos inúmeros exemplos de contatos dos alunos com os profissionais, contatos informais ou às vezes contatos mesmo em encontros, né? Encontros organizados. E isso mostra que é muito importante colocar em contato os alunos com os cientistas e com os profissionais para que eles possam se interessar por determinadas linhas de trabalho, né? E eu acho que em todas as idades, professor. Porque mesmo uma criança bem jovem, ela se inspira com a natureza. A natureza nos acolhe, nos cativa, né? Então a gente tem um prazer muito grande de ter projetos como a Embrapa Escola, que a gente recebe crianças das escolas municipais, estaduais. Então, desde pequenos, né, que venham olhar, às vezes vê um bezerrinho, um carneirinho, vê uma árvore florida, e aquilo traz um pouco desse ambiente natural para a vida da criança. Depois, naturalmente, com cursos em cursos de graduação, nós temos um programa de estágio muito forte aqui na Embrapa, onde a gente recebe estudantes do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil. Hoje mesmo eu dei carona para um estudante do Peru, que está passando um tempo com a gente aí. Então, é muito, muito enriquecedor para os dois lados, porque a gente recebe a cultura dos estudantes, a juventude, aquela vontade toda e a falta de conhecimento que a gente tem para oferecer, é uma troca muito rica. E nós temos também um programa muito legal, que a gente tem muito apreço por ele, que é um programa de receber estudantes de jornalismo. Porque a pecuária, às vezes, ela é estigmatizada por alguns assuntos e a gente tem esse cuidado de receber um programa junto com a BAG aqui de Ribeirão Preto, que a gente recebe alunos de graduação de jornalismo. Então, veja, venha ver o que acontece numa estação de pesquisa com pecuária, como é feito o manejo, que pesquisas a gente produz, e vamos bater um papo. A gente passa o dia batendo papo com eles, e eles têm que fazer depois um trabalho, escolher um trabalho com uma temática ligada à pecuária, por exemplo, para desenvolver uma matéria. E a gente também começa a colocar na cabeça desses jovens jornalistas a busca por argumentos baseados em ciência. Porque esses são os argumentos mais fortes que o jornalismo pode usufruir. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem experiências em muitos lugares do mundo que essa conexão entre as crianças e o meio ambiente, por exemplo, é um fator extremamente positivo. Aqui nós temos um projeto que estamos agora começando a discutir, que se chama Escolas da Natureza, que seria usar também, além do que a Embrapa já faz, a Embrapa Pecuária Sudeste, também usar os parques urbanos para essas. Eu tenho um amigo italiano que se chama Mario Bonaiuto, que trabalha na Universidade La Sapienza de Roma, e ele fez um trabalho muito interessante e mostrou que as crianças que vivem próximas a parques urbanos e que usam parques urbanos para sua recreação, para aprender, para educação, são muito menos agressivas que as crianças que vivem somente em áreas urbanas sem contato com a natureza. Então, é um ponto interessante esse de usar mais a natureza. E nós temos em São Carlos uma natureza muito, muito rica em várias áreas, cerrado, tem Mata Atlântica, remanescente de Mata Atlântica, né? E isso tem um papel importante e vamos trabalhar essa ideia também. Muito bem. E o que a Embrapa Pecuária Sudeste faz agora em pesquisa e quais são os seus principais metas?
Esse é um ano muito especial para nós, professor. Em 2025, a Embrapa Pecuária Sudeste completa 50 anos como Embrapa. Mas a nossa história, ela antecede a Embrapa. A Fazenda Canchim, ela era uma fazenda de café no final do século XIX, né? E ela quebrou na crise de 29. Então o banco tomou a fazenda, o produtor não conseguiu pagar as contas, o banco tomou. O Banco do Brasil não sabia o que fazer com a fazenda, deu para o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura criou uma estação de pesquisa ali já desde a década de 1935. E começaram os projetos com a adaptação da pecuária para a condição tropical, com gado, porco e cavalo árabe. Na época eram os principais suínos, né, bovinos de corte e cavalo árabe. Então isso aconteceu por 40 anos, de 1935 até 1975, a Embrapa, aqui a Embrapa Pecuária Sudeste, ela era uma fazenda do Ministério da Agricultura. A Embrapa foi fundada em 1973 e em 1975 a fazenda do Ministério foi cedida para a Embrapa, transferida, como uma unidade de execução de pesquisa agropecuária do Estado de São Paulo, uma UEPAI. Então ela funcionou como UEPAI de 75 a 95. E em 95 a Embrapa, já era a Embrapa, né? A Embrapa renomeou para o Centro de Pesquisa. Então o nosso nome oficial é Centro de Pesquisa de Pecuária do Sudeste. E o nome síntese, Embrapa Pecuária Sudeste. Nessa trajetória de 50 anos, é interessante que a pecuária dentro do estado de São Paulo, ela tinha muitas cadeias concorrentes. Laranja, borracha, cana. Sim. Então, para que a pecuária se mantivesse no estado, ela tinha que ser uma pecuária muito eficiente. Então, a raiz da eficiência, que hoje a gente traduz em sustentabilidade, ela vem por conta da necessidade de ter eficiência e produtividade de alto valor num estado competitivo. Então, a gente começou com pesquisas de melhoramento genético, animal, vegetal, sistemas de produção mais intensivos, mais eficientes, como a gente gosta de dizer. E isso, a partir da década de 1990, 2000, no começo dos anos 2000, essa bagagem de intensificação acabou levando também para uma intensificação sustentável, porque a intensificação não pode ser feita a qualquer preço. Então a gente precisava preservar os recursos naturais e usar racionalmente água, fertilizantes, terra. Então isso foi um caminho natural que a pecuária sudeste teve nos 50 anos de história. E os últimos 20 anos são muito fortes nessa temática de sustentabilidade. Então toda a questão de pesquisa com carbono no solo, com emissão de gases de efeito estufa, com bem-estar animal, com genética refinada e adaptada a esses sistemas. Então essa é uma breve história dos 50 anos da unidade. É muito rica e muito importante, né? Fundamental para o país. Agora, a raça Canchim é pré-Embrapa, né? A raça Canchim é pré-Embrapa. Exato. A raça Canchim é o nome de uma árvore que batiza a fazenda Canchim, que depois batizou a raça Canchim. Sim. A raça Canchim já é uma raça que também já foi, antes de ser Embrapa, né? Com o Dr. Viana, ela já foi concebida como uma raça sintética em busca de eficiência. Porque as raças europeias não se adaptam bem aqui no calor. Sim. Tem carrapato, tem calor, tem estresse, tem tudo. Então, a grande visão na época foi combinar as raças europeias com as raças indianas. Na época tinha o Zerain do Brasil, o Nelore veio depois. Mas a força do Nelore é muito grande. Então, a raça Canchim vem dessa combinação. Ele é 5/8 charolês e 3/8 Nelore hoje, né? E é uma raça espetacular, um crescimento grande, carne magra, uma raça muito, muito, muito boa. Bem adaptada às condições nossas, né? Bem adaptada de trópico e subtrópico. Trópico, subtrópico para a monta natural. Porque a gente tem essa força do Brasil está na produção a pasto. E explorar esse ambiente tropical todo que nós temos. Claro. Então as vacas estão a pasto, o touro precisa ir ao pasto para poder montar as vacas e gerar os bezerros. Esse animal Canchim é excepcional para isso. Muito bem, eu acho que essa descrição que o Dr. Alexandre fez sobre o papel da Embrapa Pecuária Sudeste no desenvolvimento técnico e científico do Brasil nessa área de pecuária é fundamental.
A contribuição é extremamente importante e, na verdade, é uma contribuição científica, técnica e econômica, porque tem um impacto econômico bastante importante, né, nesse processo todo. Sim. Né? Isso, se a gente olhar a base, né, da sustentabilidade com os aspectos econômicos, sociais e ambientais, a gente tem que olhar para os três pontos. Né? Claro. Não tem como você separar. Não, eles estão muito integrados. Né? E essa pesquisa pioneira com gases de efeito estufa, que começou nos anos 2000, ela antecedeu uns relatórios muito críticos que a FAO publicou no meio dos anos 2000, alertando, né, que olha, a pecuária emite gases de efeito estufa, nós precisamos, né, tomar uma atenção nisso aí. A Embrapa já tinha resultados de pesquisa. A verdade é que naqueles anos 2005, 2006, quando esse relatório foi publicado, teve um chacoalhão global em cima de pecuária, por isso que veio aquela questão da pecuária ser a vilã do aquecimento global, o pum da vaca, que não é verdade, né? que é o arroto da vaca. Né? Isso tudo a gente foi estudando e com argumentos baseados em ciência, um pouco desmistificando isso. E ao longo dos anos, os últimos relatórios da FAO e também do IPCC, eles atribuem uma responsabilidade menor à pecuária. Existe uma responsabilidade por conta das emissões, mas ela é menor do que se tinha previsto no começo dos anos 2000. E graças a essa pesquisa, a gente consegue combater, não sei se é combater, mas contra-argumentar essas argumentações, ou esses relatórios. E a gente participa também de comissões internacionais que estão sempre discutindo no ambiente global. Não é só o Brasil que sofre com essas pressões, né? Estados Unidos tem muito rebanho, Austrália tem muito rebanho, Índia tem muito rebanho. Então todos esses países com muito rebanho têm uma contribuição importante de metano, especialmente para o aquecimento global. Então esse entendimento da agricultura tropical ajuda a gente a contra-argumentar e, de certa forma, diminui um pouco a pressão sobre a produção. Mas eu sempre digo que quando a gente olha o perfil de emissões do mundo, os relatórios do IPCC estão indicando isso, né, indicam isso, que 75% das nossas emissões são de gás carbônico, vindos especialmente da queima de combustíveis fósseis e de desmatamento. O Brasil já fez um papel maravilhoso na queima de combustíveis fósseis. Somos pioneiros em biocombustíveis. Né? Então esse setor fez a lição de casa. Por que a agricultura também não pode fazer a sua lição de casa? Né? Claro, é importante demonstrar cientificamente. Aconteceu conosco, na minha área, havia uma informação científica global e uma acusação até contra o Brasil de que as hidroelétricas emitiam muito carbono, metano e CO2. E nós fizemos um trabalho com Furnas Centrais Elétricas, meu instituto participou junto com o INPE e com a COP do Rio de Janeiro, fizemos um consórcio das 3 instituições para demonstrar que, por exemplo, não eram as represas que emitiam muito carbono, eram as termoelétricas, é diferente. Sim. Né? As represas não emitiam tanto carbono, porque há uma reciclagem bastante grande de metano e CO2 no processo de emissão, eles voltam para o sistema, fixados por fitoplâncton, etc. Então também houve exatamente isso, nós desmistificamos esse processo e mostramos que as represas do Brasil não são grandes emissores. O que são emissores são as termoelétricas, o que indica que é muito importante a nossa matriz energética baseada em hidroeletricidade. Sim. A mesma história. Mesma história. E isso se reflete no Inventário Nacional de Emissões, que a gente também trabalha no setor agropecuário. Mas quando a gente olha para o setor de energia, anos que nós temos carência de chuva e as hidrelétricas baixam os níveis, quase todas as termoelétricas do país entram em operação. Sim. Então as emissões daquele ano do setor de energia sobem. Exatamente. Porque as termoelétricas queimam combustível fóssil. Queimam combustível fóssil, exatamente. E nós temos também toda a bioenergia, a biomassa, né, gerada por bagaço de cana nas caldeiras e também o etanol de milho também, que é uma potência no centro-oeste e gera um resíduo muito bom, um coproduto muito bom para a pecuária. Então, nosso setor de energia e de agropecuária está muito interligado. Tá, sem dúvida, sem dúvida. Bom, uma coisa que eu acho importante a gente sempre nessas discussões com cientistas, doutor Alexandre,
é saber qual é a sua visão da ciência para o futuro. Como é que o senhor vê a importância da ciência para o futuro da humanidade? Todos nós que trabalhamos com ciência, nós sabemos qual é essa importância e o que a ciência pode fazer para o futuro da humanidade. Nós estamos numa fase muito difícil do nosso planeta, né? As mudanças globais, os processos políticos muito complexos, né? O fato de uma desglobalização total que está ocorrendo. E como é que o senhor vê o papel da ciência nesse processo? Eu como cientista, né, naturalmente que entendo e defendo muito o papel da ciência, especialmente para a gente poder garantir a produção de alimentos. Mesmo que nós tenhamos guerras, divergências políticas, a população precisa se alimentar. Mas a produção de alimento tem que ser uma produção eficiente e racional também. Então, veja um debate que houve há alguns anos sobre carne, não sei se é carne sintética ou carne vegetal, que não é carne, mas assim, substitutivos para a carne original, né? Essa onda parece que deu uma esfriada, né? E nós nunca encaramos esse movimento como uma ameaça para a pecuária, porque a pecuária produz leite e carne naturalmente, aproveitando os ambientes tropicais, baseados em pasto, em que se a gente não produzir pecuária ali, ou volta para ser floresta, ou talvez não produza nada. Existem áreas cuja aptidão principal é a atividade pecuária. Então a gente tem que ocupar esses espaços. E esse reordenamento territorial acontece o tempo todo. Você vê a ocupação de Matopiba, verdade que tem um desmatamento ali que precisa ter uma atenção, mas a gente desenvolve tecnologias para produzir alimentos em ambientes mais desafiadores. E as mudanças climáticas trazem ainda mais desafios para essa produção. Veranicos, né? Falta de chuva em determinadas épocas, chuva demais, chuva de menos num lugar, chuva demais em outro lugar. Então, até para entender um pouco esses desafios extremos, nós integramos um projeto junto com a NASA para fazer o que nós chamamos de Space Farming. Estamos, então, envolvidos junto com a Agência Espacial Brasileira e a NASA, e essa semana passada, algumas sementes de grama que nós desenvolvemos voltaram do espaço, elas foram com a nave na tripulação 11, se não me engano, ficaram lá na estação espacial por uma semana ou duas, recebendo radiação, ausência de gravidade. E qual é o impacto desse ambiente tão hostil em cima das sementes? Agora elas voltaram, vão ser distribuídas para os laboratórios e vão ser germinadas essas plantas. Esse é um processo que parece muito novo, mas Japão e China já fazem isso há mais de 10 anos, que é a indução da genética por exposição espacial. Então nós estamos nessa linha de pesquisa que é muito fronteira de conhecimento para buscar soluções para os nossos problemas terrenos, né? Talvez a gente até consiga ter uma base na Lua, uma viagem para Marte, mas isso é uma parte pequena do nosso interesse. O nosso interesse é trazer soluções para os nossos problemas terrenos. E eu acho que a inserção do Brasil, né, nesse processo de produção de alimentos é fundamental. O Brasil hoje produz uma quantidade enorme de alimentos de diferentes, além da pecuária, né, a agricultura de um modo geral, de modo que a segurança alimentar é fundamental no desenvolvimento da humanidade. É claro que há diferenças devido a problemas políticos, etc., né? Uma parte da população mundial, dos 8 bilhões, não tem acesso a alimentos, mas isso é outra história. A história principal é que o Brasil é um grande produtor de alimentos, e eu acho que aí eu queria destacar essa importância da ciência na produção de alimentos, porque a Embrapa, tanto a Embrapa Instrumentação quanto a Embrapa Pecuária Sudeste tiveram um papel fundamental no desenvolvimento científico, né, dos processos relacionados à produção de alimentos. Aumento da produtividade, separação escolha de espécies mais adequadas, né, além da pecuária também a produção de soja e outras vegetações na produção global, de modo que eu acho que esse é um papel importante. Isso mostra que a ciência tem um papel fundamental na história da humanidade e no desenvolvimento futuro da humanidade. Eu acho que não tem muita escapatória aí. E essa ideia de você
utilizar, né, a estação espacial para experimentos. Por exemplo, eu estou montando uma fábrica de algas, de microalgas, de clorela. E nós estamos sabendo que existem experimentos na estação espacial de crescimento de algas como fonte de alimento, até para os astronautas e para futuras bases que seriam na Lua ou em Marte, etc. Isso também é importante, essa linha de produção de alimentos que leva a utilizar essas ideias e esses projetos para outros patamares, né? Literalmente pensar fora da caixinha e fora do planeta. Fora do planeta também, é preciso pensar. Né? É preciso. É preciso. Mas a segurança alimentar, como o senhor comentou, eu acho que é fundamental. Né? Todo mundo precisa comer e se alimentar bem. E o Brasil tem uma cesta de produtos muito diversa, exporta quase todos os tipos de produto para o mundo inteiro. Então essa é uma importância muito significativa, né, do país. E, de novo, tem que ser feita com eficiência, com cuidado com o meio ambiente, com a questão da segurança do alimento também, sem doenças, sem patógenos, sem nenhuma proliferação ali. Então, a segurança do alimento e a segurança alimentar da população. Eu acho que o Brasil, no foco do Brasil, na produção de alimentos, seja na pecuária e produção de alimentos em geral, utilizando a sua geografia tropical e subtropical, é fundamental. Acho que o Brasil é um país que desenvolveu uma tecnologia, uma ciência voltada para a produção em sistemas tropicais e subtropicais. Isso é algo extremamente importante. Nenhum país do mundo fez isso com tanta eficiência como fez o Brasil. É verdade. Especialmente se pensarmos em 2 safras que nós temos já como corriqueiras, né? Porque nós temos essa bênção de terra com calor, com a chuva que vem da Amazônia e nos molha, né? Se a gente olhar esse cinturão que nós estamos, nessa nossa latitude no mundo, você tem deserto na África ou pouca chuva na África, a Austrália também não é grande coisa, né? O Brasil é de fato abençoado nisso. Então é uma vocação natural para a produção de alimento. Claro. Radiação solar 10 horas por dia na média do ano, né? Sim. Que é algo também importante. Né? Chuvas frequentes e um inverno pouco rigoroso, né? Então a gente consegue ter essas 2 safras muito assim, tranquilamente no Brasil. É difícil os produtores do clima temperado conseguirem entender isso, mas é só vir aqui nos visitar que nós temos essas... E ainda inserimos uma 3ª safra de boi, que a gente chama de integração lavoura-pecuária. Quando você planta soja, depois colhe a soja, planta o milho imediatamente. Depois desse milho, você tem uma produção de capim na entre-safra entre o milho e a próxima soja. E ali você pode ter um gado ali na integração lavoura-pecuária. Muito bem. Queria agradecer muito a participação do Dr. Alexandre Berndt nesse nosso programa. Como todos puderam ver, nós temos uma capacidade de produção de ciência e tecnologia em São Carlos que abrange muitas áreas, né? E uma das áreas importantíssimas é exatamente a nossa capacidade de produzir alimentos com alto nível, com alto investimento em ciência e tecnologia. Isso, sem dúvida nenhuma, se deve à capacidade dos pesquisadores, né, da Embrapa Sudeste, da Embrapa Instrumentação, em produzir novas ideias, novos projetos e inserir a ciência no desenvolvimento tecnológico do Brasil. Queria agradecer muito, doutor Alexandre, por essa grande entrevista, essa importante entrevista para nós e desejar agora, dia 27 de agosto, mais 50 anos no mínimo para a Embrapa Pecuária Sudeste. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, professor. Foi um prazer. Contem sempre com a Embrapa. Obrigado.